alegria, gente, o nosso coração tem por estarmos em mais um dia que o Eterno nos concedeu com vida, em mais um dia santo que Ele separou e nos presenteou para que nós possamos separá-lo para Ele. Eu estava aqui meditando na palavra do Eterno e lembrei das palavras do nosso pai Jacó. Senhor, eu não sou digno de toda bondade e lealdade com que me trataste. Eu atravessei o Iarden apenas com meu cajado e hoje eu atravesso o Iarden novamente com 2 caravanas. E eu meditando sobre isso, gente, trazendo para a minha vida, trazendo para nós que estamos trilhando esse caminho que nos leva de volta ao Eterno, né? Que nos dá a sua água pura, sem mistura. Quando nós atravessamos o nosso rio, o rio da nossa arrogância, o rio da nossa vontade, dos nossos desejos, da idolatria que trazemos para a nossa vida e começamos a trilhar o caminho de Techuvá, nós vamos pobres, sem nada. Mas então nós começamos a trilhar nos nossos estágios e a cada estágio, a cada passo, o Eterno vai acrescentando para nós, acrescentando Hesed, acrescentando bondade, acrescentando misericórdia, acrescentando conhecimento, acrescentando os seus ensinos, os termos da sua aliança conosco. E aí nós nos enchemos e nos tornamos gratos como nosso pai Jacob. Porque quando nós olhamos para trás, para o momento em que nós começamos a nossa arrogância, nós percebemos que o Eterno nos acrescentou em sua aliança, nos fez conhecer os termos da sua aliança e nos fez fazer parte do seu povo. É só um Deus, um Criador cheio de misericórdia que pode fazer isso por nós e para nós, porque não somos merecedores, não somos. Mas é por causa disso, dessa alegria, de mesmo não ser merecedor, mas receber do Eterno, que estamos aqui, santificando o dia que Ele nos presenteou, santificando o seu nome, aprendendo mais sobre a sua aliança, buscando conhecimento do seu desejo, para agradar a Ele com todo o nosso coração, para amar Ele com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Esse é o desejo de cada um de nós, que estamos aqui, sentados aos seus pés, esperando essa água purificada. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Techuvá Total para, pela misericórdia do Eterno, fazermos mais um resumo da minha porção, da nossa porção, da tua porção, da nossa herança que o Eterno nos dá, da sua Torá, dos seus ensinos. E vamos começar, gente, porque essa semana nós continuaremos o livro de Devarim, né? E ouviremos mais ainda as palavras do Eterno a Moshe, que passou para nós e para o povo de Israel. Mas antes de qualquer coisa, eu peço a você, prepare os seus ouvidos para ouvir e o seu coração para receber. E assim, você viver aquilo que você ouvir e que receber no seu coração. Que o Eterno fale aos nossos ouvidos e que o Eterno plante em nosso coração e faça transbordar esse poço de águas puras, né? A porção dessa semana, gente, está lá em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 3, 23 até o capítulo 7, 11. Claro,
Nós faremos apenas um pequeno resumo de toda essa porção. Por isso, não leremos todos os textos, que são muitos, né? Não tem como. Mas nós estamos aprendendo desde ontem com o nosso Moré, né? E hoje de manhã, e agora comigo, e daqui a pouco, quando nós terminarmos aqui, é só tempo de tomar um gole d'água e ele volta aí para completar, né? Para encher o nosso cesto, para encher o nosso jarro. Então, vamos lá começar. O nome da nossa porção dessa semana é Vayet Hanan, que traduzido para o português significa e supliquei. Mas a palavra Hanan, ela significa graça, misericórdia. E, gente, se nós pararmos para pensar, né, sempre na nossa súplica, né, quando estamos diante do Eterno suplicando, sempre vai haver misericórdia. Nós sempre encontraremos nas nossas súplicas misericórdia. E sabem o que eu acho incrível nesse livro, nesse Sefer, né, no Sefer Devarim, é que foi da vontade do Eterno que Moshe, que tanto suplicou por esse povo, né, gente, passasse para o povo, porque ele tanto suplicou, porque ele tanto esteve diante do Eterno suplicando, né, os termos da sua aliança. E os termos dessa aliança vai ficar claro nessa porção, né? O povo de Israel está diante do Yarden prontos para atravessar, mas o Eterno dá a honra a Moshe a passar os termos da aliança que ele fez com o seu povo lá no Sinai. Mas por que ele tem que repetir essa aliança? Porque, como nós vimos, né, as pessoas que estão no Yarden agora, né, nessa porção, eram aquelas crianças que não tinham conhecimento. Então, o Eterno, antes do povo entrar para a sua promessa, ele dá a honra a Moshe para passar todos os termos da sua aliança. E nessa porção vai ficar claro isso, né? Mas sim, gente, nós temos consciência que todas as palavras que saíram da boca de Moshe também saíram da boca do Eterno lá no Monte Sinai. Então, Moshe ele foi inspirado pelo Eterno para falar ao povo, a essa geração, para passar para eles esses termos dessa aliança. Por quê, gente? Eu fiquei pensando, por quê? Esse povo só está vivo por causa da súplica de Moshe. É ou não é? Moshe suplicou, Moshe esteve diante do Eterno por 40 dias, né? E não foi somente uma vez. Ele suplicou, ele amou esse povo com a sua própria vida. E então o Eterno, sabendo disso, dá a honra a Moshe de passar os termos da sua aliança. Vamos lá começar? Deuteronômio, verso 3, começando do 23. E supliquei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Adonai Eterno, tu já começastes a revelar a tua grandeza ao teu servo e a tua mão forte. Pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra capaz de realizar obras e atos poderosos que tu fizestes? Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Yarden, essa bela região montanhosa do Lebanon. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês. E ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga nada mais a respeito desse assunto. Suba ao cume de Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o leste, para o sul. Observe bem, mas você não atravessará o Yarden. Todavia, comissione Yehoshua, encoraje-o e fortaleça-o
pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Moshe fala dessa forma, né? Engrandecendo o nome e o poder do Eterno. É como se ele falasse para o Eterno: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode me fazer entrar. E aí o que é que o Eterno fala para ele? Chega. Chega. Não me diga nada mais sobre isso. Mostrando para Moshe, mas principalmente para mim e para você, que quando ele determina, ninguém, nem Moshe, pode mudar aquilo que ele determinou. Moshe suplica para que o Eterno volte atrás, mas o Eterno não muda. Não muda, gente. Isso também nos mostra que quando o Eterno fala para Moshe, sai da minha frente, Moshe, eu vou destruir esse povo, e de você eu vou fazer um povo maior, um povo mais poderoso. O Eterno não havia batido martelo, o Eterno não havia determinado isso. Eu tenho certeza que o Eterno estava provando o coração de Moshe. Provando o coração, para Moshe ver o que tinha em seu coração. Mas não apenas isso, gente. Ele estava provando Moshe para nos mostrar que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E quando Moshe pede para entrar na terra e o Eterno fala não, e Moshe se cala, isso nos mostra que nós devemos amar ao Eterno acima de todas as coisas e principalmente acima da nossa vontade. O Eterno diz: sai da minha frente. Moshe se coloca diante do Eterno, mostrando a nós que devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Moshe pede para o Eterno: deixa eu entrar, Eterno, o Senhor pode, se o Senhor quiser fazer isso, o Senhor pode. O Eterno diz: não, chega, não me fale mais sobre isso, não me acrescente mais nada sobre isso. Moshe se cala, nos mostrando que a vontade do Eterno é soberana, está acima de qualquer coisa que nós possamos querer na nossa vida, gente. Maravilhosos ensinos a palavra do Eterno nos dá todos os dias, quando nós nos prostramos diante da sua vontade, não é mesmo? É incrível, é incrível. Capítulo 4. A gente vai passando, tá, gente? Porque, como eu falei, não tem como a gente ver tudo. Então, nós vamos passando por alguns assuntos, tá bom? E logo depois disso, logo depois do Eterno dizer não me acrescente nada mais sobre isso, Moshe vai nos ensinar justamente isso, que a palavra do Eterno, ela não pode ser acrescentada e nem tirada. Agora, Israel, povo do Eterno, ouça os regulamentos e juízos que eu ensino para vocês para praticarem, para que tenham vida. Entrem e tome posse da terra que Adonai, o Elohim de seus pais, dá a você. Não acrescente nada sobre a palavra que eu ordeno para vocês e não retirem nada para guardar os mandamentos de Adonai, seu Elohim, que eu dou para vocês, que eu ordeno a vocês. Mas, infelizmente, gente, é o que mais tem acontecido. É o que mais tem feito com a palavra do Eterno. Uns acrescentam demais e outros tiram demais. E outros nem ligam para aquilo que o Eterno fala. Para eles é nada, né? Para eles é nada. Mas mal sabem essas pessoas que elas estão trazendo juízo para suas vidas, juízo para si mesmo. Porque quando você conhece a palavra do Eterno e você acrescenta, você está fazendo aquilo que eu chamo de pecado premeditado. Da mesma forma, quando você tira algo da palavra do Eterno, tornando inválida a palavra do Eterno. Isso é o pecado premeditado
né? Digno de morte. Mas aqueles que estão em Techuvá, que andam nos caminhos do Eterno, procurando a sua verdade, tomando da sua água, da água pura, desse poço que não seca, ele jamais acrescenta e ele jamais tira. Mas ele, todos os dias da sua vida, procura conhecer minuciosamente para viver cada ponto que o Eterno ensina. Por quê? Porque a sua alma é elevada ao Eterno, porque a sua alma ama ao Eterno acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, ele ama ao Eterno. Por isso, a sua vontade é para o Eterno. Por isso, ele vive para conhecer a vontade do Eterno e fazer aquilo que ele determina. Então, Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não ouviram nenhuma forma. Apenas ouviram a voz. Ele anunciou a vocês, fica bem claro aqui agora, né? A sua aliança, a qual ordenou que obedecessem as 10 palavras. Gente, essas 10 palavras não são apenas ensinamentos do Eterno, que mesmo se fosse somente ensinamento, já era poderoso, já é tudo que um ser humano precisa. Mas essas 10 palavras, quando você as segura, quando você vive por elas, você vive a aliança do Eterno. Você anda nos termos dessa aliança. E ele apenas não pronunciou. Por quê? Se ele pronuncia, a minha voz aqui, você está ouvindo, mas daqui a pouco você já pode não lembrar de nada do que eu falei. O Eterno sabia que, ele sabe que o ser humano é assim. Então, o que ele fez? Ele escreveu. Não em papiro, não em papel, mas em pedra. Em pedras. Ninguém poderia apagar, ninguém poderia acrescentar. Em pedras ele escreveu. Nesse tempo, Adonai ordenou que ensinasse a vocês regulamentos e regras. Ele dá a sua aliança, os termos dela e as 10 palavras. E agora que você faz parte da aliança do Eterno, você faz parte do povo do Eterno, do seu reino, você está sob o seu poder. Aí o que ele vai fazer quando você muda de um país para o outro? O que você faz? Eu moro na Noruega há quase 12 anos. Eu tive que aprender a cultura da Noruega, eu tive que aprender as leis da Noruega, eu tive que aprender o modo de viver da Noruega. E é isso que esses regulamentos e regras trazem para o seu povo. O Eterno ensina o seu povo a andar no seu reino, a permanecer no seu reino, porque eu, como imigrante, se eu não ando segundo a lei da Noruega, eles, não agora, porque agora eu já sou norueguesa, né? Eu já tenho a minha cidadania. Mas mesmo assim, se eu não andar segundo os regulamentos e leis da Noruega, eles podem muito bem me expulsar, dependendo do crime que eu cometi da sua terra, entendeu? E aí Moshe continua dizendo, vocês estavam no Horebe diante do Eterno, quando o Altíssimo, o Todo-Poderoso, ensina a vocês para que aprendam a se maravilhar comigo, com o Eterno, né? Enquanto viver sobre a terra. E para que ensine aos seus filhos também. E esse é o motivo do discurso de Moshe. Moshe está ditando ao povo, como auxiliar do Rei Todo-Poderoso, os termos da aliança do Eterno com esse povo que faz parte do seu reino. Está firmando essa aliança eterna com esse povo. E continuando, falando sobre essa aliança, o que ele vai dizer para o povo de Israel? Portanto, cuidem de si mesmo. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou a vocês do fogo em Horebe. Não se corrompam fazendo para vocês mesmos imagem esculpida
com a forma de qualquer figura que representa um ser humano do sexo masculino ou feminino, ou a representação de um animal na terra ou de um pássaro no céu. Moshe está falando sobre a idolatria, ou de qualquer coisa rastejante no solo, ou peixe nas águas. Pela mesma razão, não olhe para o céu, para o sol, a lua, as estrelas e tudo que há no céu, para adorá-los ou prostrar-se, ou prestar-lhes culto. Adonai, o Elohim de vocês, o distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Não, Adonai não retirou vocês e trouxe vocês da fornalha de fundição do Egito para ser povo da herança dele, como vocês são hoje. Gente, o ser humano, como ato de rebeldia, criou para si tantos ídolos, tantos deuses, inumeráveis e incontáveis. É mais fácil para eles, para o ser humano, acreditar num pedaço de pau, num pedaço de madeira, né? Numa pedra, num metal oco, em algo morto, sem vida, sem poder, né? Do que acreditar no Todo-Poderoso, naquele que fez todas as coisas, naquele que tem a vida, naquele que é a vida. É mais fácil fazer deuses para eles mesmos, criando folclores e histórias, dogmas, que são dignos de Oscar. Se você parar para estudar um pouco da história e ver o quanto a imaginação do ser humano é fértil para criar esse tipo de folclore, de história, de deuses, gente, é inacreditável. É inacreditável. Mas para eles, tudo isso é mais válido do que acreditar no eterno, do que saber e olhar e ver que não existe outro além dele. Leia Jeremias 10. O Salmo 115 fala que esses deuses que têm boca, mas não fala, que têm olhos, mas não vê, que têm mãos, mas não apalpa, pés, mas não andam, não têm vida. E todos aqueles que fazem esses deuses e que adoram esses deuses se tornam semelhantes a eles. Né? Eles são a imagem dos seus deuses mortos, sem vida, que não podem sequer se defender, que não podem sequer sair daqui para ali. Eles precisam dos seus adoradores, né? Colocar ele no seu ombro para se locomover. Mas é muito mais fácil fazer um Deus com as suas próprias mãos do que acreditar naquele que fez todas as coisas, naquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Presta atenção no que Moshe fala aqui agora. Quando vocês tiverem gerado filhos e netos e vivido bastante tempo na terra, e se tiverem corrompido e feito imagens esculpidas a representação de alguma coisa, realizando assim o mal aos olhos de Adonai, o Elohim de vocês, provocando-os. Quando o ser humano faz um Deus, gente, antigamente eu não... Acho que até não, porque a humanidade ela não muda, né? A humanidade é a mesma. O ser humano é o mesmo. Mas hoje, nós fazemos de tudo um Deus. Até nós mesmos. Até da nossa vontade, até do nosso desejo. Nós tornamos um Deus na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos acima de nós, o vício. Vício é um Deus na sua vida. Isso mesmo. Pessoas, ídolos, né, de futebol, se tornam ídolos. Tem gente que, político, líder religioso, tem gente que mata e morre por essas pessoas. Entende? Isso é um Deus. Quando nós fazemos para a nossa vida deuses, para nós, ídolos para nós,
Isso é realizar o mal diante dos olhos do Eterno. E aí, o que Moshe fala? Ele fala que ele vai chamar os céus e a terra para testemunhar contra essas pessoas. Isso quer dizer que eu aviso a vocês agora. Eu estou falando para vocês agora. Se vocês não ouvem, eu tenho os céus, eu tenho a terra como testemunha contra vocês. E ele fala hoje, né? Agora, hoje, né? Ele está avisando a esse povo hoje que se eles fazem isso, eles serão tirados da terra, né? Adonai vai os espalhar entre os povos, entre as nações, as quais Adonai os conduzir. Um pequeno número de vocês vai ficar, será deixado, né? Lá vocês servirão os outros deuses, produzidos pelas mãos humanas, feito de madeira, pedra, incapazes de ver, ouvir, comer, cheirar. E vocês, quando chegar esse tempo, o que vai acontecer? Vocês procurarão Adonai, seu Elohim. E o encontrarão se o procurarem de todo o coração e com todo o ser. A rebeldia do ser humano afasta o ser humano do Eterno. Mas quando nós suplicamos com todo o nosso ser, como Moshe fez pelo povo de Israel, com todo o nosso coração, o Eterno ouve, gente. Ele ouve. Em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobrevierem sobre vocês, vocês voltarão para Adonai, seu Elohim, e ouvirão o que ele disser. Por quê? Porque Adonai, o Elohim de vocês, é um Elohim misericordioso. Ele não faltará com vocês, porque ele é Adonai Roí Loessá. Nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus antepassados. Ele é o nosso pastor, ele não nos falta. Nós somos ovelhas e às vezes criamos pastores para nós. Mas quando nós voltamos para ele, de todo o nosso coração, na nossa angústia, no nosso sofrimento, ele perdoa. Porque a misericórdia do Eterno, ela excede as nossas multidões de pecado. Saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Elohim, em cima no céu e embaixo na terra. Não existe outro. Você pode criar os quantos quiserem, fazer pirueta, plantar bananeira, não tem outro. Não existe. Portanto, guardem os regulamentos e as mitzvot que dou a vocês hoje, para que tudo vá bem ao Eterno, porque ele precisa que vocês guardem o mandamento dele, porque se vocês não guardarem, ele vai ficar muito triste, porque ele precisa disso. É isso? Qual é o intuito do ser humano guardar os regulamentos? Os ensinos do Eterno. É para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês. Para que prolonguem seus dias sobre a terra que Adonai, o seu Elohim, dá a vocês para sempre. Reconhecendo e vivendo hoje, nesse exato momento, segundo os ensinos daquele que tudo vê, que tudo pode e que perdoa a gente. Então, Moshe chamou todo Israel e disse: ouça, Israel, os regulamentos e juízos que anuncio aos seus ouvidos hoje, para que aprendam e guardem para praticá-los. Perceba só, ouça, aprendam, coloque no seu coração
Guardem. O que é guardar, gente? É pegar o regulamento do Eterno, colocar numa caixinha e guardar ela para ninguém pegar. Tá aí, ninguém vai pegar nos regulamentos. Eu guardei. Não, gente. Guardar é o quê? Praticar. Tá aqui. Guardem para praticar. Ou seja, o guardar que Moshe fala, o guardar que nós falamos, eu guardo o sábado. Quando eu digo eu guardo o Shabat, o que eu estou dizendo? Eu pratico o Shabat. Entendeu? Eu guardo as mitzvot, os juízos do Eterno, os seus regulamentos, eu estou dizendo, eu pratico os seus regulamentos. Adonai, nosso Elohim, fez um pacto conosco, uma aliança no Horeb. Não com nossos pais. Presta atenção nesse verso 3 aqui, gente. Não com nossos pais fez um pacto, Adonai. Esta aliança foi feita com todos nós que estamos vivos aqui. Não foi apenas com Abraão. Não foi apenas com Jacob. Não foi apenas com o povo de Israel, mas com todos que têm vida hoje, Rayon, agora, nesse exato momento, com você que está aqui me ouvindo, comigo que estou aqui falando contigo. Foi conosco que ele fez. Adonai falou com vocês face a face do fogo sobre a montanha. Antes do povo do Eterno entrar na sua promessa, ele fala ao povo, ele renova a sua aliança com aquela geração. Agora eu te digo, você acha mesmo que vai entrar no reino do Eterno sem estar na sua aliança, sem fazer parte do desígnio do seu reino? Pense bem. Leia a sua palavra e você verá. Agora, gente, Moshe, ele vai passar para essa geração os termos dessa aliança, a aliança do Rei Todo-Poderoso, o Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos. E nós precisamos saber que hoje podemos guardar no nosso coração que se nós não obedecemos os mandamentos de Adonai, estamos afirmando que ele não é o Rei Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que ele não é o único que vive e reina para todo sempre. E Yeshua, o nosso Salvador, aquele que planifica e planificou a Torá no nosso coração, lá em Mateus 22, 37 e 39, ele vai falar para aqueles que estavam ali testando, né? Testando Yeshua. Mas, gente, quando nós estamos, né, na aliança do Eterno, quando nós estamos na sua aliança, dentro da sua aliança, nada nos tira da sua aliança. E Yeshua nos mostra que a aliança do Eterno, ela é permanente, ela permanece. E ele resume da seguinte maneira: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, ele separou as duas tábuas, né? A primeira é o Eterno, a segunda é o seu próximo. E resumiu isso. E o povo, às vezes, eles usam esse verso para dizer que Yeshua, ele aboliu os termos da aliança do seu pai. Daquele que disse: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem muito prazer. Será que você tem prazer no teu filho quando ele não ouve a tua voz, quando ele não te obedece?
Pense bastante nisso. Vamos lá, gente. Para aqueles que nunca ouviu, vamos ouvir, né? Vamos ler, vamos pronunciar. E para aqueles que já ouviu, vamos mais uma vez relembrar. Vamos lá? Resumidamente, tá, gente? Que a gente já tá bem avançado na hora. Eu sou Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi ele. Esse é o primeiro termo. O primeiro termo é esse. Eu sou Adonai, o seu Deus, seu Elohim. Ele não disse, eu sou o Elohim de vocês. Não. É seu, é no singular. É seu, é meu. Entende? Ele não disse de vocês, ele disse o seu. Que os tirou da onde? Do Egito. Mas que Egito é esse? É o país Egito, lá do Oriente Médio? Não, gente. Sim, o povo de Israel ele tirou de lá. Mas é tudo aquilo que o Egito representa na vida do ser humano. Quer ver? O Egito, ele representa riquezas, religião, poder e governo humano. Tudo isso o Egito representa. E é desses pilares de Nimrod que o Eterno nos tirou. Da escravidão desses 4 pilares. Mas não apenas disso. Porque o maior Deus que nós podemos fazer para nós somos nós mesmos. As nossas vontades, a nossa arrogância, o nosso querer. Ele é o Deus de tudo em nós. Tudo em nós pertence a Ele. Quando nós pertencemos ao seu reino, nós sabemos que esse é o primeiro regulamento dessa aliança. E esse regulamento, que é um ruquinho, ou seja, é um regulamento, um mandamento pequeno, sem explicação, sem lógica. A gente não entende ele, mas nós vamos obedecer. Por quê? Porque foi ele que falou. Se ele falou, tá dito. Quem é que vai mudar? Qual é o ser humano que tem poder para mudar isso? Podem tentar, como tentam. É inútil. Vamos continuar, gente. Para dar tempo. Segundo, não tenha outros deuses além de mim. Não que exista outro Deus além dele. Mas o ser humano, como a gente já viu antes dos termos da aliança ser pronunciado, o ser humano, ele cria, ele inventa, ele faz deuses para si mesmo e de si mesmo. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu ou sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas, nem lhe servir, pois Adonai, seu Elohim. Pois eu sou Adonai, seu Elohim. Sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e a 4ª geração de quem me odeia. E produzo graça por milhares de gerações, por milhares para quem me ama e obedece minhas mitzvot, mandamentos. Tem gente que não consegue compreender esse termo. Nós vamos usar assim, esse termo. Por quê? Porque se o Eterno ele é misericordioso, como é que ele vai castigar o filho pelo pecado que o pai dele cometeu? É bem difícil de compreender se você não continuar lendo, né? Gente, ele castiga o pecado dos pais nos filhos daqueles que odeiam a ele, ou seja, daqueles que trilham os mesmos caminhos
dos seus pais. Nós temos Corá como um exemplo. Os seus filhos não trilharam os seus caminhos, né? E eles não foram castigados pelo pecado do seu pai. Mas eles foram homens do eterno. Criaram vários salmos que enchem o nosso coração e elevam a nossa alma ao Altíssimo. Então, ele castiga o pecado dos pais nos filhos daqueles que odeiam a ele, ou seja, daquele que continua no mesmo caminho do pai, né? E ele produz graça a milhares de gerações, a milhares daqueles que amam e obedecem os seus regulamentos. Não fala gerações, né? Fala daquele que ama e obedece os seus regulamentos, seus mandamentos, os seus ensinos. Ou seja, todo aquele que obedece o seu mandamento, ele produz graça. Não é à toa que as nossas súplicas, elas produzem graça, misericórdia, como a gente viu no início. E, gente, se vocês perceberem aqui, ó, deixa eu colocar o laserzinho aqui e passar aqui também. Nesse ensino, uma vez o nome do Eterno, eu também esqueci de falar das outras vezes, mas eu tenho certeza que você vai ver com outro professor, tá? De 42 em 42 letras. O que é que nós temos aqui? A palavra Yeshua. Exatamente na parte que fala da idolatria, do orgulho humano, de fazer para si deuses, né? Da arrogância do ser humano em achar que ele pode criar um Deus para ele. Nós achamos de 42 em 42 letras o nome Yeshua. Ah, gente. Quantos seres humanos querem colocar Yeshua contra o seu pai? Eles fazem isso, essa como é que eu vou falar, gente? Esse duelo de colocar Yeshua contra o Elohim, contra seu pai, contra aquele que disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma sente muito prazer. Por quê? Porque Yeshua foi aquele que guardou todos os mandamentos, ou seja, ele praticou todos os mandamentos do Eterno. Todos os mandamentos que era para ele praticar, ele praticou. Mas muitos querem voltar Yeshua, fazendo esse duelo, né? E com isso, fazendo Yeshua um Deus, um ídolo. O que é que eles fizeram? Pegaram Yeshua, pregaram ele numa cruz morto e adoram aquele morto. O meu Yeshua, aquele em quem a alma do Eterno se compraz, em quem a alma do Eterno sente prazer, ele está vivo. E é essa a minha esperança, porque ele está vivo, gente. E como ele está vivo, por ele estar vivo, pelos méritos dele, eu tenho esperança de que eu também, naquele grande dia, ressuscitarei. Mas esse Yeshua, pregado naquela cruz, morto, ele continua morto. E assim como todos aqueles que fizeram ele, essa imagem de escultura, abominável diante do Eterno, também estarão mortos com aquele Yeshua. Qual é o Yeshua que você quer escolher? Aquele em quem o Eterno tem prazer ou o Yeshua da idolatria, que está morto e crucificado e não se mexe, não tem vida, não tem poder, não ouve, não fala. Não fala. Aí você diz assim: ah, mas eu tenho os meus deuses, eu tenho o meu santo. E toda vez que eu oro pro meu santo, ele me ouve, ele faz o milagre que eu pedi. Assim como o Eterno,
Ele dá ao ser humano aquilo que ele pede, que ele quer, assim como o Eterno. Ele disse assim, quando Moisés chegou, nós queremos fazer o reconhecimento da terra, o Eterno disse, Lerlerá. Desculpa, o Eterno disse, Shelar Lerá, envie por vocês. Assim, ele permite esses sinais e maravilhas. Sim, porque Yeshua disse que naquele grande dia muitos estarão diante dele e dirão, mas eu não profetizei, mas eu não fiz sinais e maravilhas. E ele vai dizer, afasta-te de mim, praticante do que é contra a Torá. O Eterno dá. Ele permite aquilo que o ser humano quer. O ser humano quer ser enganado? Quer estar enganado? O que é que o Eterno vai fazer? O ser humano quer escolher os seus próprios caminhos? Procurar as suas rotas? O que é que o Eterno vai fazer? Se não permitir, pela sua justiça, que o ser humano tenha aquilo que ele escolhe. Vamos continuar, gente, pela fé. Número 3. Não levante o nome do Eterno teu Elohim para a falsidade, pois não deixará impune o Eterno aquele que carregar o seu nome para a falsidade. Agora eu vou te falar, você acha que carregar o nome do Eterno para a falsidade, né? Pronunciar o nome do Eterno em vão, é você apenas pronunciar o nome do Todo-Poderoso que ninguém sabe nem a pronúncia? Sabe o que é carregar o nome do Eterno para a falsidade? É quando você se diz servo do Eterno para fazer o mal. Você usa o nome do Eterno para benefício, né? Para ganhar confiança, para ganhar dinheiro, fama, prioridade, ou seja lá o que for. Mas não para fazer o nome do Eterno conhecido pelo ser humano. Mas não para fazer os termos da aliança do Eterno serem conhecidos pelo ser humano. Não. É apenas para ganhar benefícios temporários nesse mundo. Ele não quer a aliança do Eterno, que é eterna. Mas ele quer aquilo que se acaba, que é como uma fumaça, se dissipa. Vem o vento e ela acabou. Então, tomar o nome do Eterno em vão é quando você diz que é servo do Eterno, mas anda totalmente contrário dos seus ensinamentos. Isso é tomar o nome do Todo-Poderoso em vão. Usar o nome do Eterno para benefício próprio, profanação do nome do Eterno, considerá-lo comum na condição de povo do Eterno, não refletir a santidade do Eterno. Isso é tomar o nome do Eterno em vão. Agora vamos passar para o mandamento, para o termo mais combatido da aliança do Eterno. E sabe por quê, gente, que ele é o termo mais combatido da aliança do Eterno? Porque ele é a porta para essa aliança. Ele é a porta para essa aliança. Eu esqueci de falar que no ensino do Eterno, nos termos da aliança que ele deu lá no Horeb, né? E nos termos da aliança que Moshe pronuncia aqui em Deuteronômio, existe uma pequena, eu não vou dizer diferença. Eu vou dizer que Moshe está fazendo a mesma coisa que Yeshua fez. Ele planifica para que seja mais acessível a pessoa para o seu entendimento. Por exemplo, o Eterno disse aqui nesse mandamento, né? Você e o seu gado. Aí Moshe vai dizer nem o seu gado e nem qualquer tipo de animal. Ou seja, ele está planificando para que a pessoa diga, se não é o gado, então meu burrinho pode trabalhar. Não, é qualquer tipo de animal. Assim como Yeshua, né? Muitos dos termos da aliança do Eterno, Yeshua planificou.
Vamos lá, quarto termo da aliança do Eterno. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat, um descanso, né? Para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos seus portões de sua propriedade. Pois em 6 dias. Por quê? Por que você tem que fazer tudo isso? Pois em 6 dias, Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de ter abençoado o dia, o Shabat, e de tê-lo separado para si. Gente, esse é o mandamento mais combatido. Eu vou rapidamente falar um pouquinho do que aconteceu comigo e do porquê que hoje, e desde aquela época, eu guardo o sábado. Quando eu estava naquele hospital, perdendo sangue, vendo a minha vida saindo do meu corpo, eu disse para o Eterno, eu levantei a minha voz, mesmo sabendo que eu não merecia fazer aquilo, mas com todo o meu coração, eu levantei a minha voz e disse, Eterno, eu sei que eu não sou digna de estar levantando a minha voz diante do Senhor. Mas se for da tua vontade, que o Senhor me dê mais uma chance, eu vou te procurar até te achar. Se o Senhor me der a oportunidade de ver o meu filho crescer, eu vou te procurar até te achar. E depois que eu falei isso, e que na mesma hora eu vi o Eterno ouvindo o meu clamor, a minha súplica, e me devolveu a vida e me deu a chance de estar aqui falando sobre as suas maravilhas. A partir daquele momento, eu plantei no meu coração que eu leria, que eu faria algo que eu nunca fiz, nem na época que eu era religiosa, que eu fazia parte de religião, que era ler as Escrituras, toda, inteira, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit a Revelação. E eu fiz isso. E não parei, e não li outro livro, enquanto eu não terminasse de ler toda a Escritura. E você sabe por que que eu comecei a guardar o Shabat? Porque eu li que o Eterno fez isso, que o Eterno ordenou isso, que essa era a porta, e eu comecei a guardar mesmo sem saber, mesmo sem conhecer o que era guardar o Shabat. Eu comecei e eu vi que esse mandamento era a porta do conhecimento da vontade do Eterno na vida do ser humano. E é por isso que ele é o mais combatido. Por quê? Porque quando nós guardamos o Shabat, nós estamos proclamando que ele é o Criador de todas as coisas. E ele é o nosso Rei. E nós fazemos parte dessa aliança. Não existe techuvá, retorno para o Eterno, sem o Shabat, gente. E ninguém nunca chegou diante de mim e disse, Kessia, você tem que guardar o Shabat. Eu comecei a guardar o Shabat porque eu li nas Escrituras e me perguntei por que que eu não faço isso? Por que que ensinam diferente disso? O 5º, honre seu pai e a sua mãe para que viva muito na terra que Adonai, seu Elohim, dá a você. Engraçado, eu lendo isso aqui, honrar pai e mãe. Pai e mãe não é um ser humano, não é o nosso próximo, mas o Eterno, ele deixa esse mandamento junto com a parte, né, na pedra que é concernente ao Eterno, que faz parte dos mandamentos inclinados para o Eterno e não para o ser humano e não para o próximo. E eu fiquei me perguntando o porquê disso. Gente, quando nós honramos os nossos pais, quando nós amamos os nossos pais, que nós vemos que está aqui conosco, né? Que nos criou, que nos alimentou, que nos amou, que nos sustentou, que
esteve conosco a nossa vida quando nós amamos essas pessoas. Da mesma forma, nós dizemos que amamos o Eterno. Porque se nós não amar o nosso pai, nossa mãe, que fez tudo isso por nós, que nós vemos, como é que nós vamos amar o Eterno que nós não conseguimos ver? Honrar o seu pai e a sua mãe. O que é honrar pai e mãe? Você acha que é só quando o teu pai e a tua mãe falar com você, você dizer sim, senhor, não, senhor, ou bença papai, bença mamãe? Não, meu querido. Honrar pai e mãe é você amar o seu pai e a sua mãe, é você respeitar não apenas o seu pai e a sua mãe, seu pai, sua mãe e seus avós. Eles também são seus pais. É amar, é respeitar, é sustentar. Não é apenas o teu pai dizer, meu filho, sim, senhor, sim, senhor. Não, não é isso. Isso é respeito. Honrar é você amar, respeitar e sustentar o seu pai e a sua mãe. Não apenas em vida, mas também quando eles se forem. E quando você faz isso, você está, da mesma forma, amando o Eterno. Então, vamos continuar, gente. A segunda tábua, né? E o seu próximo como a si mesmo, como as palavras de Yeshua nos disse, né? Então, vamos lá, com as palavras de Yeshua, né? Falada e escrita pelo dedo do Eterno, mas ditada por Moisés. Vamos lá, gente, para a segunda tábua. Vamos ver o que o Eterno tem para nos ensinar. Não assassinar. Nós já sabemos o que é não assassinar. Assassinar é quando você faz um crime premeditado, né? Quando você planeja a morte de alguém. Porém, aquele que veio planificar a Torá, Yeshua, Jesus, nos disse que se nós odiarmos o nosso irmão no nosso coração, nós somos assassinos, dignos de juízo. E aí, ele veio abolir a Torá. A Torá diz não assassinar, tirar a vida de alguém. E Yeshua diz que apenas se você odiar o teu próximo, no teu coração, você é digno de juízo, ou seja, de morte. E eu fiquei me perguntando por que Yeshua disse isso. Gente, quando nós odiamos, quando nós temos ódio no nosso coração, nós não fazemos mal àquela pessoa que nós odiamos. Esse mal, esse ódio, ele não vai ofender se nós não nos vingarmos ou fizermos alguma coisa. Ele não vai ofender a quem nós odiamos, mas ele vai matar a nós mesmos. Ou seja, você está se matando, você está se assassinando, entende? Quando você odeia alguém, né? Você está assassinando a si mesmo. Não assassinar, não odiar o próximo no coração, não derramar sangue inocente. Não humilhar o próximo em público, isso também é um assassinato, né? Você está humilhando aquela pessoa. O sétimo, não adultere. Mas esse adulterar, será que faz parte somente... Gente, nós estamos resumindo muito corrido, tá? É só um resumo corrido mesmo. Mas para que a gente possa entender alguma coisa, tá? Se você quiser se aprofundar mais nisso, aqui no canal a gente tem vários, só é você procurar pelo nome dessa porção, então você vai ter, né, mergulhado. E também o Moré tá nos dando desde ontem, né? Mas se você quiser mais ainda, então você pode procurar no canal e se aprofundar mais ainda. Aqui é só um resumo corrido. Não adultere. Esse cometer adultério é só, por exemplo, a mulher adulterar, o homem adulterar, porque hoje é assim, né? Antes era só a mulher. Hoje, se o homem adulterar, ele também é um adúltero? Será que é só isso mesmo? Não, gente. É você enganar alguém, né? Quando você, por exemplo,
vai fazer um documento, aí você adultera aquele documento, você está adulterando um documento, né? Mas, além dessas coisas, do material, nós também podemos fazer aquilo que Moshe disse para não fazermos, adulterar as palavras do Eterno. Adulterar também as palavras do nosso próximo, porque às vezes nós colocamos na boca, como por exemplo, colocam na boca de Yeshua várias palavras que ele não disse, na boca de Paulo várias palavras que ele não disse. Nós também podemos adulterar as palavras do ser humano, não apenas a palavra do Eterno, né? Oi, passei demais. Não furte, não roubar. É isso mesmo, não roubar. Não apenas as coisas materiais, gente, mas os sentimentos da pessoa. Você pode roubar a confiança de alguém, a bondade de alguém, a gratidão, a justiça, o perdão. Quando você não faz a justiça para um ser humano, você está roubando a justiça daquele ser humano. Não é apenas você vir aqui na minha casa e pegar meu copinho aqui e roubar ele e se mandar com o meu copinho. Não é só isso, não. É muito abrangente isso daí, é em todos os aspectos da nossa vida, né? Roubar a confiança de alguém, a justiça de alguém, deixar de ensinar aquela pessoa a justiça do Eterno. Você está roubando a justiça daquele ser humano. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Isso daqui também é muito, muito abrangente. Não é apenas você falar mal de alguém, algo que alguém não fez, você vai lá e inventa só, por exemplo, por causa do ódio do teu coração, né? E você vai inventar coisas que aquela pessoa nunca fez para humilhar aquela pessoa, né? Para humilhar aquele ser humano. Não é apenas isso, gente. Mas muitas vezes a gente não tem como é que eu vou falar? Essa prudência, né? Muitas vezes nós recebemos no nosso celular mensagens, né? Mentirosas. E aí, de lá embaixo, compartilhe, você vai lá e compartilha aquela mensagem mentirosa, sem saber se aquilo é verdade, sem saber de onde veio aquilo, sem saber a procedência daquilo, você está compartilhando esse testemunho mentiroso que você não sabe, nem conhece, não sabe de nada, mas você vai lá e compartilha aquilo, o que é muito comum hoje com toda essa variedade de rede social que tem, né, gente? Não mentir, não inventar mentiras, não espalhar calúnias, tudo isso tudo isso está, tudo isso e muito mais, é muito abrangente, a gente pode se policiar em tudo isso aí, a gente pode aprender muito, né, e ver que muitas coisas fazem parte desses regulamentos do Eterno, dos termos da aliança do Eterno. E agora o número 10, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo, qualquer coisa. Não cobiçar o que pertence ao seu próximo. Mas o que é cobiçar? Você vê o meu copinho aqui, né? Meu copinho, na Noruega. Aí você diz, olha que copo legal, ele é 3D, eu gostei, olha, tem até a aurora boreal, tem a rena, tem... Ai, eu quero igual. Aí você vai lá na loja e compra um copinho igual ao meu, né? Isso é cobiça? Não é cobiça. Cobiça é você ver o meu copo, saber que na loja tem o igual, mas você não quer o igual, você quer o meu copo. Esse copo aqui. Aí você vai, inventa um monte de coisa do meu copo, eu jogo ele no lixo, você vai lá e pega, porque você não queria um copo igual ao meu. Você queria o meu copo. Isso é cobiça, entendeu? Isso é cobiça. Então, nada do que pertence ao próximo você pode cobiçar. E essas são as 10 palavras, os 10 termos que o Eterno dá ao seu povo, da sua aliança.
E aí, gente, quando o Eterno termina de falar, né? Moshe vai falar, vai relembrar o povo esse acontecimento. Quando o Eterno ele termina de falar, de proclamar esses 10 termos da sua aliança, o povo que estava lá no Horeb, lá no Monte Sinai, né? No pé do Monte Sinai, corre até Moshe, desesperado. Por quê? Porque eles estavam com medo. Desesperado pelo fato de eles conhecerem as crenças do Egito, pelo fato da religião ensinar o medo para os seus seguidores, né? E aí vamos ver o que aconteceu para a gente terminar. Já tô terminando, tá, gente? O medo que afasta. Quando vocês ouviram a voz saindo das trevas, enquanto a montanha ardia com fogo, vieram a mim todos os cabeças das tribos e os líderes, e disseram: eis que Adonai nosso Elohim nos mostrou a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz vindo do fogo e vimos hoje que Elohim fala com os seres humanos e eles permanecem vivos. A religião, gente, para esconder que os seus deuses mortos, ocos, não tem vida, não tem poder, não tem... O que é que a religião inventa para o ser humano? Ela fala que Deus, né, os deuses dela, não podem ter contato com o ser humano. Por quê? Se o Deus deles terem contato com o ser humano, eles morriam. E aí o que acontece? O povo de Israel, que havia saído do Egito, tinha essa crença no seu coração. Eles achavam que se o Eterno viesse e falasse com o ser humano morria. E aí eles vão desesperados falar isso para Moshe. Mas eles veem que eles não morreram. E aí o que eles falam? No entanto, por que continuaremos arriscando-nos a morrer? Esse grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos outra vez a voz de Adonai, nosso Elohim, morreremos. Aí olha só, pois existe alguém em toda a humanidade que tenha ouvido a voz de Elohim, do Elohim vivo, falar do fogo como nós fizemos e tenha continuado vivo? Tá vendo? Essa é a crença que a religião que faz deuses para si faz para que o ser humano não veja que aquele Deus é morto, não tem poder. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Sempre foi o desejo do coração do Eterno se relacionar com o ser humano. Ele se relacionava com nosso pai Adão. Ele se relacionava com Abraão. Ele falava face a face com Moshe. Moshe morreu 40 anos na presença, andando com a presença do Eterno, falando com o Eterno. Moshe falava tanto com o Eterno que o seu rosto resplandeceu a glória do Eterno. E ele morreu? Não, ele não morreu. Sempre foi o desejo do coração do Todo-Poderoso esse relacionamento com o seu povo. Sempre foi. E até Balaão, gente. Até Balaão. Ouviu a voz do Eterno, mas não morreu. Até Balaão. Nos afastam de ter um relacionamento com o Todo-Poderoso por medo. Quem resiste com medo, gente? O medo vai fazer vocês passarem por todos os estágios? O medo vai unir vocês ao Eterno? O medo vai fazer com que o coração de vocês se elevem ao Eterno? Lógico que não. É por isso que muitos se achegam ao Eterno,
por causa de medo e não continuam. Por quê? Porque o medo, ele é passageiro, o medo passa, você esquece logo. Assim como os milagres passam, o medo também. Assim como as curas são esquecidas, o medo também, gente. E se você não está ali para ter um relacionamento como o Moshe, com o Eterno, e por causa dos medos que as religiões colocam no teu coração, você está ali, logo você vai esquecer o medo e logo sai. Entende? Mas quando nós temos um relacionamento com o Todo-Poderoso, nós não saímos. Passamos por todos os estágios, porque sabemos que é Ele quem luta por nós. E aí eles dizem para Moshe, você, aproxime-se do Eterno e fale a nós tudo o que o Eterno disser e nós ouviremos. E aí, Adonai ouviu o que vocês estavam dizendo quando falaram comigo e me disse, ouvi o que esse povo disse quando falaram e tudo o que disseram é bom. Quem me dera que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre. Que jeito, gente? Com medo do Eterno? Não era o medo que o Eterno queria. Era o amor dele, era eles chegarem diante. Não é que o Eterno achou bom porque eles estavam com medo do Eterno, não é isso. Mas o Eterno achou bom porque ele disse, vai você, fala com ele e nós vamos ouvir. Mesmo com medo, nós vamos ouvir. Era isso que o Eterno queria. Que eles ouvissem a ele, porque quando nós ouvimos ao Eterno, o que acontece para nós? O bem vem até nós, como a gente já viu, né, gente? Aqui, e que eles me temessem e obedecessem todas as minhas mitzvot, para que tudo corresse bem para eles, bem como para seus filhos, para sempre. O Eterno, Todo-Poderoso, cheio de bondade, que é o nosso bem. E por querer o nosso bem, ele nos dá a sua aliança e nos faz conhecida essa aliança. Por isso, ouça Israel e cuide de obedecer para que tudo vá bem com você e para que cresça muito, como Adonai o Elohim de seus antepassados prometeu dar a vocês uma terra em que sobeja leite e mel. Aí vem o nosso querido Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai nosso Elohim, Adonai é um. Adonai o nosso Deus, ele é um. Ele não é dois, ele não é três, ele é um. Ele é um. Não adianta dizer que ele é 2, 3, 10, 20, 30 e todos os panteões de deuses que existem. Ele é um. E ame Adonai seu Elohim. Agora vem aquilo que Yeshua disse, né? Com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Não existe outro, gente. Somente Ele. Não existe outro. E o Shema, ele nos mostra, ele nos revela, né? Que o Eterno é apenas um que nos deu a sua aliança. E aí continua dizendo, estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Mas essas palavras é o Shema Israel? É Adonai é o nosso Deus? Ele é somente um? Não, gente. O Shema, ele é um chamado para nos lembrarmos das 10 palavras. As palavras que Moshe está dizendo aqui são as 10 palavras. Ele é um chamado para que a gente lembre dessas 10 palavras. Porque quando nós reconhecemos que Adonai é o nosso Deus e que ele é um, nós temos os termos da sua aliança no nosso coração. No nosso coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos.
Fale a respeito delas ao sentar em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Não apenas colocar em nosso coração, né? Praticar, mas ensinar os nossos filhos. Aí você se pergunta, mas é apenas aos meus filhos quando eles são pequenos? Não está dizendo aqui que é para criança. É para os seus filhos, né? E no seu sentar, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você deve estar com essas palavras no seu coração, nas suas mãos como sinal, né? Ponha na sua cabeça, ou seja, nas suas ações, nos seus pensamentos. Escreva no batente das suas portas, né? Nós temos a mezuzá aqui na porta, eu tenho nas minhas portas, né? Mas não é apenas isso que o Eterno está dizendo. Toda vez que você sai, que você vê a mezuzá, você lembra dos mandamentos do Eterno. Ou seja, quando você sai, você lembra a mezuzá. Mesmo que você saia rápido, correndo, você vai ver a mezuzá, você vai lembrar. Eu tenho que sair com os mandamentos do Eterno. Quando você volta para casa, mesmo que você volte cansado, correndo, você vai ver. Eu tenho que entrar na minha casa com os mandamentos do Eterno. Tanto lá fora quanto dentro de casa, nós temos que ter permanente as palavras do Eterno no nosso coração. E Moshe termina dizendo que a obediência cuidadosa de todas essas mitzvot diante do Eterno, nosso Elohim, que ele nos ordenou será a nossa justiça. Agora, gente, para terminar, rapidinho, eu quero falar com você. Com você. Não com você que está no caminho de Teshuvá, mas com você que diz que Yeshua veio abolir a Torá. Os termos da aliança do Eterno. Como que ele faria isso? Se ele fizesse isso, ele não seria o filho amado. Ele seria um filho desobediente. Yeshua, como ele mesmo disse, ele não veio abolir a Torá e nem os profetas, mas ele veio cumprir. Ele cumpriu. Ele, sendo o filho amado do Todo-Poderoso, cumpriu todos os mandamentos. Agora, quem somos nós para não cumprir? Quem somos nós para colocar palavras, adulterar as palavras da boca do Filho amado, do Todo-Poderoso? Se você não quer essa aliança, tudo bem. É sua escolha. O Eterno nos deu essa escolha. Mas tire da sua boca de dizer que o Filho amado aboliu a aliança eterna do Todo-Poderoso. É sua escolha. E quando nós dizemos que ele aboliu e ensinamos que ele aboliu, infelizmente, por ignorância talvez, ou talvez não, nós trazemos maldição para a nossa casa. E daqui a mais uma, na 47, se eu não me engano, 48, a porção Reê, nós veremos. O Eterno, ele colocou diante de nós a bênção e a maldição. A bênção é para aqueles que abolem a sua Torá, que não querem os seus regulamentos, que não aceitam a sua aliança, que não fazem parte da sua aliança. E a bênção é para aqueles que agarram os termos da sua aliança e vivem por ele, porque ele prometeu que aqueles que fizerem isso, tudo irá bem para eles. Que o Eterno abençoe-o, que o Eterno incline o seu coração, abra os teus olhos, para que você veja a verdade do Eterno. Gente, esse foi o nosso pequeno resumo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês saberem. A porção da semana que vem é a porção de número 46. É Kevin o nome da porção, eu tinha errado a semana passada, tá? E está em Devarim, no capítulo 7, do capítulo 7 ao 11:25, tá bom? E eu quero agradecer a todos, meu Toda Rabá, a todos que
tiveram aqui com a gente, né? Que nos deram a honra da sua companhia. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho de vocês. Isso é muito... nos dá muita força para continuar, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês. E o desejo do meu coração é que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que o Eterno tenha muita misericórdia de vocês e que o Eterno lhes traga paz. E vamos ouvir Abraham com o nosso querido Yosef. E eu digo a vocês que, se o Eterno permitir, nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Um beijo no coração de cada um e não sai daí não, daqui a pouco o professor tá voltando pra gente terminar esse Shabat com muita alegria e transbordando da palavra que saiu da boca do Eterno e foi escrita pela sua mão. Shavuot Tov Lekulam. Adonai ve'ishmerecha Hayeh Adonai panav elecha vehuneka Adonai panav elecha ve'yaseh Shalom, ve'yaseh lecha shalom. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha vehuneka Yisa Adonai panav elecha ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem.